It's a story, but that's why I'm here, to tell you stories. So, picture the scene. Let's begin. The turn of the day, when all music fools come out to play, until the drunk turn of night. So many stories to hear, so many cheeks. Boa tarde. Estejamos todos em paz. Vamos dar início a mais uma reunião nos domingos à tarde aqui no Leão. Hoje, dia 13 de abril de 2014. Até para nós, eu no caso, para ficar sorrindo, o tema que será tratado hoje tarde, as bem-aventuranças. Foram praticamente as últimas palavras de Beta no comentário. E as bem-aventuranças é para nos deixarmos muito alegres, porque primeiro foi uma das partes, a parte do Evangelho, em que Jesus mais abriu o leque das informações do que, do como e do porquê sermos, fazermos, se buscamos estar numa orientação melhor. E depois porque ele colocou tudo de uma maneira bem sintética, bem objetiva e muito rica ao mesmo tempo. As bem-aventuranças, se tomarmos apenas o Evangelho de Mateus, estão todas no capítulo 5 do Novo Testamento. E elas todas, não as bem-aventuranças, mas todo o capítulo 5, tem 48 versículos. Obviamente que nem eu vou ler todos, nem vai dar tempo de comentar tudo. Mas alguns pontos eu gostaria de destacar para nós refletirmos aqui conjuntamente. Logo no primeiro versículo, Mateus anotou assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Se nós pararmos para pensar, aí estão os versículos 1 e 2 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós já percebemos que há um toque de diferença, um toque de angulação muito peculiar na abordagem. Jesus viu que havia uma multidão e a multidão estava esperando por ele. Ele sobe e quando ele sobe, os discípulos se acercam dele. E em vez de ele se dirigir à multidão, o evangelista Mateus marca que ele se dirigiu aos discípulos ensinando-lhes. É um detalhe curioso, porque Jesus poderia muito bem ter feito ali, em propósito, a abertura para todos. Mas se nós imaginarmos nos dias atuais, como seria difícil ele em cima de uma montanha, ou mesmo de uma colina, ou mesmo de um pequeno aclive, falar para uma multidão ao ar livre, sem nenhum sistema de reprodução sonora, muito provavelmente isso seria perdido. O que ele faz então? Se dirige objetivamente àqueles que seriam os multiplicadores, mas não faz de forma reservada, como quem diz: eu estou ensinando isso para todos que irão multiplicar. Quem quiser multiplicar, que se acerte, que se aproxime. Vê-se aí como Jesus jogava de uma forma extremamente aberta e, por outro lado, profundamente objetiva. Jesus não brincava em nenhum momento no sentido vulgar da palavra. Ele tratava tudo com leveza, mas com muita precisão. E ele sabia exatamente a que e a quem ele se destinava quando ele falava qualquer coisa. E logo no versículo 3, portanto, já no prosseguimento, Mateus aponta a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ouvir o que foi que ficou registrado. Se a gente pedir daqui a 5 minutos
para cada um de nós repetirmos exatamente este versículo 3, sabe o que nós faremos? Nós iremos suprimir de espírito. Nós iremos ficar apenas com bem-aventurados os humildes. E essa colocação de espírito, ela desaparece. Por que será que a gente tira esse detalhe? Porque esse é o detalhe profundo da história. Não é bem-aventurados os humildes. São bem-aventurados os humildes de espírito. Veja que na hora que ele acrescenta o de espírito, ele dá uma outra conotação totalmente modificada da nossa primeira percepção da bem-aventurança que ele está colocando. Não é bem-aventurados os humildes. Humildes por quê? Porque não têm do que viver. Humildes por quê? Porque aceitam ser pisados. Humildes por quê? São os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? Os humildes de espírito são todos aqueles que aceitam as circunstâncias naturais, mas nunca se acomodam perante elas. Tem uma história que eu já contei aqui uma vez, e é uma história muito popular, muita gente deve conhecer, de que um dia um homem de muita idade, aproximadamente 90 anos, estava plantando alguma coisa num quintal, e um jovem, vendo ele plantar, se dirige a ele e lhe pergunta: o senhor está plantando alguma coisa? Ele diz sim. E o que o senhor está plantando? Jabuticabeiras. E o jovem então lhe pergunta: e quanto tempo leva uma jabuticabeira a dar jabuticabas? Em torno de 15 anos. Ele diz: e o senhor tem a pretensão ainda de comer essa jabuticaba? E ele disse: não tenho essa pretensão. Então por que é que o senhor está plantando jabuticabas? Ele disse: porque eu tenho a pretensão de que um dia alguém coma jabuticabas das que eu plantei, a despeito de ter pessoas que acham que não vale a pena plantar jabuticabas. Este homem era humilde porque tinha 90 anos, este homem era humilde porque mesmo aposentado estava cavando a terra para plantar uma jabuticaba. Esse homem era humilde só porque estava aproveitando o tempo. Ele era humilde porque soube falar com aquele jovem. Onde é que está a humildade desse homem? A humildade está ali quase a se confundir com a sabedoria. Eu não preciso necessariamente plantar o que eu vou colher, mas o que eu deixar plantado, a colheita tem que ser boa. E essa é a força da mensagem do Evangelho. Não é plante e colha você. Plante para que a colheita seja boa. Porque o Evangelho nos propõe algo desafiador. Porque quando ele está plantando um pé de jabuticaba, ele está plantando uma unidade. E a proposta da colheita é a frutificação em várias jabuticabas, para atender a necessidade de várias pessoas, e não de uma. Essa é a força da humildade, não é a força de dizer: é mesmo, então eu não vou comer a jabuticaba. Você tem razão, e vai, arranca a semente e vai embora. Isso não é humildade, isto é subserviência, isto é não atenção ao propósito da proposta de Jesus. Este terá o reino dos céus. Olha como se encaixa direito. Eu não comerei do pé de jabuticaba que eu estou plantando, mas onde eu estiver, quem comer esse pé de jabuticaba, de alguma forma, estará agradecido a quem plantou. Muitas vezes, nós somos levados pelas religiões, e aí inclui-se os comentários que muita gente faz na ótica espírita, querendo dizer que seja, é de que nós deveríamos abominar qualquer resultado do que a gente faça. Não queira uma recompensa. Não querer uma recompensa no sentido do puro egoísmo. Eu não posso querer que eu vou fazer isso apenas para que eu tenha aquilo. Mas é óbvio que tudo que eu faço vai gerar um fruto. Por quê? Porque é da lei. A nossa lei é de causa e efeito, ação e reação. É desse jeito que a vida existe, em todos os níveis. Do mineral, vegetal, animal, ao nominal, até o angelical.
Tudo acontece dentro da lei de causa e efeito. Se eu planto um pé de jabuticaba, isto dará efeito, ainda que eu não me sirva dele. Da mesma maneira, quando alguém pega um telefone e disca aleatoriamente um número, e quando alguém atende, você passa um trote de má fé. Depois você desliga, fica sorrindo. E a pessoa que recebeu, dependendo de como ela absorva a mensagem, ela pode entrar em crise de desespero. Você vai dizer depois, mas eu não tive a intenção, mas você plantou. Porque nem tudo que nos vem necessariamente de forma direta e objetiva pelo que eu fiz. Da mesma maneira que os frutos da jabuticaba irão beneficiar outros que não plantaram, se eu faço alguma coisa negativa, aqueles que absorverem o que eu fizer também será contaminado. E, portanto, eu terei vínculo de responsabilidade, seja plantando bem, seja plantando mal. Mas se eu sou humilde de espírito e faço, portanto, nesta direção, eu vou herdar o reino dos céus. Onde? Como? Quando? Onde acontecer, da forma que acontecer, do jeito que acontecer. Porque o céu não é um lugar geográfico. O céu não é apenas um plano, um nível, um globo, uma esfera. O céu é um estado de alma, um estado de consciência. Na hora que eu faço algo no bem e tranquilo, eu fico totalmente satisfeito. Talvez seja uma boa oportunidade de nós repensarmos um pouco o que é ser humildes de acordo com o Evangelho, porque ele vem acrescentado de humildade de espírito. E não apenas ser humilde como o mundo às vezes nos coloca. Quantas vezes a gente ouve alguém falar de alguém pobre, e aí a gente diz, fulano é humilde, e de humildade esse pobre muitas vezes não tem nada. Muitas vezes a gente diz, fulano é muito humilde, mas é rico. Então de que humildade nós estamos falando? Quantas e quantas vezes nós confundimos os termos e nos perdemos por conta disso? Que fique então bem registrado na nossa memória. No Evangelho, a recomendação de Jesus é que sejamos humildes de espírito, ou seja, todas as vezes que tomarmos uma atitude com consciência e objetividade no bem, estaremos sendo humildes de espírito. No versículo 4, ele coloca então a segunda grande bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui nós poderíamos dizer, será que o evangelista marcou tudo? Será que Jesus disse apenas os que choram? Será que Jesus não teria, a exemplo do humilde de espírito, ele também não teria colocado algum outro complemento nos que choram? É que o chorar traduz algo para quem sofre tão forte que muitas vezes nem precisa que a gente adite. Mas chorar por chorar, nós sabemos que não leva ninguém a absolutamente lugar nenhum. Mas temos aqui uma outra reflexãozinha bem interessante. Num determinado escritório, entra um funcionário antigo, de 20 anos de serviço naquela empresa. E ele já tinha intimidade suficiente para abrir a porta e dizer, quero falar com você. E o patrão disse, diga. Ele disse, veja se tem justiça aqui. Eu trabalho aqui há 20 anos, já dediquei 20 anos de minha vida à sua empresa. E agora o senhor tem um funcionário chamado Luiz, que só está aqui há 3 anos, e de repente esse moço está ganhando mais do que eu. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Ele disse, olha, eu estou pretendendo hoje, no final da tarde, servir um lanche para todo mundo, mas eu queria dar um lanche natural, frutas. Tem uma mercearia aqui na frente que tem uma banca de frutas. Por favor, vá lá e examine se tem abacaxi. O funcionário ficou assim, mas por favor, falar que eu estou precisando dessa resposta. O funcionário ficou sem entender, porque ele tinha feito uma reclamação tão grave e o homem pede para ele ver se tem abacaxi. Mas ele vai. Lógico, sai batendo o pé forte, né? Sai meio aborrecido. 5 minutos depois ele volta. Tem abacaxi sim. Ótimo.
mas você examinou quanto custa cada abacaxi? Se não, o senhor mandou perguntar apenas se tinha abacaxi. Mas você sabe se pelo menos tem abacaxi que dá suficiente para a gente fazer aqui a distribuição de abacaxi para todo mundo? Não, eu acho que tem, mas eu não sei, não perguntei isso não. Mas você perguntou ao menos se o abacaxi está maduro, está pronto para hoje ou se... Não, eu só sei que tem abacaxi. Ele disse, faz um favor, senta aqui só um pouco. E pediu para ele se sentar. E ele chamou pelo interfone o Luiz. Ô Luiz, vem aqui só um minuto, por favor. E o Luiz entrou, pois não, senhor, seja o quê? Disse, olha, por favor, tem uma mercearia aqui na frente, vá lá. Examine se tem abacaxi, porque eu estou pensando em hoje, no final da tarde, fazer uma distribuição, servir abacaxi aqui para todo mundo, um lanche natural. E eu estou querendo servir abacaxi. Você examina lá se tem abacaxi. Pois não. O primeiro funcionário tinha demorado 5 minutos para voltar. O Luiz voltou em 8 minutos. Demorou bem mais. Mas quando ele chegou, bateu a porta, o patrão manda entrar, disse, pois não. Ele disse, olha, tem abacaxi, mas também tem banana, tem maçã e tem laranja suficiente. Inclusive a laranja está em promoção, o preço está excelente da laranja. E a banana também o senhor sabe que é muito mais barata. Agora, o abacaxi tem, e o preço do abacaxi é R$ 1,60 cada um. Mas eu falei para ele que se a gente fizer abacaxi, é para grande quantidade. Se ele queria para ser servido hoje, se estaria no ponto, e se tivesse, qual era o preço para a gente comprar todos de uma vez. E ele disse que daria 15% de desconto e que o abacaxi está todo pronto para hoje. O senhor quer que eu vá buscar, porque eu já pedi para deixar os abacaxis separados, por isso que eu me demorei. Ele disse, vá lá e encomende os abacaxis, porque eu vou querer os abacaxis, pode ir. E aí o Luiz saiu do escritório. O patrão então olhou para o antigo funcionário mais antigo, e disse, quando você chegou aqui, você tinha me reclamado alguma coisa, foi sobre o que mesmo que você falou? Ele disse, não, patrão, não é nada não, deixa para lá. E saiu e foi embora. Quando é que nisso se encaixa os que choram? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele funcionário, ele chegou chorando, porque ele chegou reclamando, fazia 20 anos, e ele achava que merecia ganhar mais. Isso é chorar, como é? Ele chegou chorando. E apesar de que o patrão não é Deus, a lei ali se estabelece. Porque ele tinha dado um aumento melhor para quem apresentara uma eficiência superior. Ele não estava, ao dar aumento, contabilizando apenas tempo de serviço, mas lhe era precioso, e agora estava claro, a qualidade do que era desempenhado. Quando ele age dessa maneira, aquele chefe, e traz depois para ele mesmo analisar o fato que tinha acontecido, aquele que estava chorando saiu dali, literalmente, consolado. Mas consolado como se ele não teve o aumento? Consolado como? Como? Ele parou de chorar. A partir dali ele agora vai refletir qual é a diferença entre o Luiz e ele. Será que ali não estava acontecendo literalmente uma aplicação do versículo 4 do Evangelho de Mateus? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas é muito difícil a gente ler a Bíblia, ler o Novo Testamento e pensar numa história como esta. Mas é claro, a gente não está preocupado na história, a gente está preocupado em querer o aumento. Não estamos preocupados em dar a qualidade que o aumento viria naturalmente. E aí depois eu choro. Ok, você vai chorar. Ele tinha razão? Provavelmente não. Ainda assim, ele foi consolado. Consolado a ter que reavaliar o seu comportamento. Consolado a ter que reavaliar a justiça do seu patrão. Consolado a ter que repensar o funcionário não como seu concorrente,
mas alguém que estava lhe dando um exemplo de eficiência. Ok, isso é uma história. Fecha a página da história e abre o nosso livro da vida. E nós? Em que momento nós estamos chorando? Por que nós estamos chorando? Contra quem nós estamos chorando? Por que estamos reclamando da vida? Perguntas. Resposta. Estamos sendo consolados. De que maneira? Descobramos. Porque se a lei é justa e eu estou chorando e Jesus tinha razão, a consolação está vindo. Consolar não quer dizer dar o que você quer. Consolar é lhe dar o que você precisa. É assim que a vida nos atende. Quase nunca a vida nos dá exatamente o que eu quero. Ah, eu queria tanto ter um super emprego. Para quê? Para poder viajar bem muito. Tá bom. Então você vai trabalhar agora com um consertador de caldeira de transatlântico. Você vai viajar bem muito. Ah, mas não é isso que eu quero. Eu quero estar no transatlântico, mas lá em cima, me refestelejando. Legal. Eu prometo que eu te dou isso, diz o Senhor. Desde que você trabalhe 14 horas por dia, sem se distrair com absolutamente nada que lhe distorça a visão, e você me produza suficientemente durante 20 anos. E aí eu vou lhe dar o resto da vida para você andar no transatlântico. Ah, mas aí vai demorar muito. A consolação eu acabei de te dar. Quando eu estou dizendo que se você fizer, você terá do jeito que você quer. Mas para ter do jeito que você quer, você tem que cumprir o trâmite. Isso é da vida. Eu quero ser engenheiro. Ok, então tome uma pá de pedreiro, uma colher, barro, areia, brita e cimento. Ah, mas ninguém é engenheiro por aí. Ok, então como é que você acha que deve ser um engenheiro? Ah, eu tenho que me sentar, fazer cálculo, desenho. Pois é, então toma, está aqui uma prancheta, lápis, papel, seja engenheiro. Ah, não, mas eu preciso estudar. Ah, quer dizer, então você precisa estudar. Você vai precisar se formar, vai ter que ter um diploma e vai ter que trabalhar numa construtora para poder adquirir experiência. Quanto tempo leva isso? 20 anos. Ah, depois de 20 anos eu sou um bom engenheiro. Não sei. Você tem condições de ser até um ótimo engenheiro em 20 anos. A consolação é esta. Você pode. A realização da consolação depende de você. Quando a gente pensa assim, a gente vê que Jesus não estava brincando. Bem-aventurados os que choram, qualquer um. Eu estou chorando de saudade da minha mãe que foi embora, legal. E aí, o que você vai fazer? Eu vou chorar tanto que eu vou deixar o leão se acabar. Grande coisa. Cadê o consolo? O consolo é você chorar se você tem saudade, mas sem respeito da saudade, faça aquilo que lembre com dignidade de quem você tem saudade. Essa é a consolação. Mas o que a gente esperava que Jesus prometia quando dizia consolação? Ah, a consolação é ficar Se a gente tiver alguém que faça isso com a gente 3 vezes por dia, a gente vai mandar para os quintos dos infernos que não tem quem aguente. Quem é que aguenta você ter alguém no seu lado, toda vez que você estiver triste, a pessoa está lá, não tem quem aguente. Lógico, porque isso não é consolação. A consolação é chamar para que a gente viva com grandiosidade aquilo pelo qual estamos chorando. Mas nós somos tão coitadinhos. A gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas. E se não resolver, você vai ver. A gente recebe tantas ameaças desse tipo. Quantas pessoas nos ameaçam dizendo exatamente assim: se você não fizer o que é para ser feito, você vai ver o que é que eu faço com você. Não, eu não quero ver o que é que você vai fazer comigo, eu quero ver o que é que você vai fazer com você. A consolação está no que eu faço comigo, no que eu faço da minha pessoa, no que eu faço da minha inteligência. Isso é consolação. Fora disso, nós estamos fora do Evangelho. Nós estaremos entrando num outro ângulo bem diferente das bem-aventuranças, que são as difamações, que são as reclamações incabidas contra a própria vida, contra a própria lei. Eu bem que disse que não ia dar tempo. São 48.
Eu agora cheguei no 4. Eu vou para a quinta, porque aí 48. Se eu for até a quinta, eu terei chegado pelo menos a 10%, o que já é um bom negócio. E sabe por que é um excelente negócio? Porque aí vocês terão das 6 a 48 para analisar em casa. Vai ser fantástico, não é? Não, uma proposta legal essa. Eu aprendi isso com a mãe de Igor Mateus. A mãe de Igor chegava aqui, meus irmãos, eu não sei falar, mas já que me deram a função e tal, ela falava os 10, 15 minutos dela, no final, agora eu vou passar um dever de casa. E aí, ó, pena que ela não vinha na semana seguinte para cobrar o dever, e a gente se esquivava nessa e ninguém se lembrava do dever de casa. Mas como no próximo domingo eu vou estar aqui, e eu estou olhando bem para a carinha de vocês, no próximo domingo eu vou perguntar quem foi que pegou o Novo Testamento e leu Mateus capítulo 5 dos itens 6 ao 48. Só ler, não precisa, agora tem que ler mesmo. Tá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Se vocês não quiserem pensar, não pensem, mas pelo menos dever de casa vai ter que ler. E tem mais, se não ler, nessa semana toda vai ter uma noite de insônia, mas uma insônia tão famigerada que vocês vão dizer, meu Deus, por que eu não consigo dormir hoje? É porque não fez o dever de casa. Olha que esse negócio de espírito de tribuna, quando faz uma ameaça dessa, até para quem está assistindo no YouTube, vai ficar contagiado. É tanto que eu vou dizer de novo, Mateus capítulo 5, versículos de 6 ao 48, porque o 5 eu vou ler agora. Tá legal? Quinto, bem-aventurados os... Não pensem que eu estou brincando, eu estou falando sério. Eu fosse vocês, assim, chegar em casa, já lia logo hoje, para mim já para me livrar, para não ter perigo de insônia, porque vai que a insônia é justo hoje, aí já vai complicar. Hélio já olhou para mim e já fez assim, ou seja, ele vai ler daqui a pouquinho. Se fôssemos aqui numa igreja de origem bíblica, eu tenho certeza que muitos irmãos já estavam com o livrinho preto aberto a essas alturas, né? Mas como a gente aqui não usa um livrinho preto assim de uma maneira tão regular, quando chegar em casa, vocês, por favor, Mateus capítulo 5, versículos de 6 a 48. É curtinho, é rapidinho, é vapo. O quinto é o seguinte, bem-aventurados os... Eu vou repetir de novo. Mateus capítulo 5, versículos de 6 a 48. Vocês já pensaram, vocês acordarem de noite e ficarem ouvindo essa voz de Jacó? Vou lembrar de novo, Mateus capítulo 5, versículos de 6 a 48. Vocês vão pensar, meu Deus do céu, esse homem é um obsessor. Então é melhor você chegar em casa e ler. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual terra? Esta, mas esta já é nossa. Por que esta terra é nossa? Porque nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros dele para tudo. Então essa terra já é nossa. Ah não, então ele está falando da terra do amanhã, quando a gente desencarnar, também já é nossa. Para onde quer que eu vá, no outro lado, ainda que alguém pense que não vai para lugar nenhum, esse lugar nenhum também já é seu. Então Jesus estava prometendo uma terra que não era nem esta, nem a de lá. Que terra é esta? É a primeira pergunta que fica. Eu sou manso, eu sou sereno. Qual é a terra que Jesus de fato estava me prometendo? A gente nem sabe, né? Tão complicado esse negócio. Por que é que de repente na minha vida aparece um Jacó para ficar lendo a Bíblia desse jeito, só para atrapalhar meu juízo? Porque até agora eu pensava que era assim, bem-aventurados os mansos, porque vão herdar a terra, beleza, a terra vai ser minha. Quando um dia que eu morrer, pronto. Estava tudo resolvido. Mas agora ele está dizendo que nem a de lá, nem a esta. Então é qual é que Jesus está falando? Não é um negócio tão complicado? A terra é a terra do eu. Mas eu já me pertenço. Esse é o engano. É a maior propriedade que a gente tem, impressão que não tem de jeito nenhum. Os psicólogos hoje provam isso assim, vapt-vupt. Como? Tudo que você pensa que você tem controle, não tem controle nenhum. Por quê? Porque tudo que você controla, na realidade, quem está controlando é a parte que você não sabe, chamada inconsciente. É por isso que às vezes você tem raiva sem saber por quê, porque o inconsciente interfere. É por isso que às vezes você vai fazer uma coisa e de repente você já sabe que vai dar errado, mas você faz e dá errado mesmo.
Porque você é teimoso? Não, porque seu inconsciente já tinha realizado. E seu inconsciente fica gerando uma infinidade de informações. Se a gente coloca inconsciente dentro de um cérebro, é bem fácil da gente entender. Nosso cérebro usa apenas 10% do seu processamento. Então tem 90% do cérebro processando e jogando essas informações aonde? No inconsciente. Isso para fazer um raciocínio extremamente materialista. E se a gente imagina que existe um outro cérebro, que aí nós chamamos não mais de cérebro, e sim mente, que é patrocinado e que é manifesto num universo mental, cerebral ou psicerebral, muitas vezes maior do que tudo isso. E isto tudo sou eu. E este é o mundo que eu preciso dominar. No dia que eu for manso, como é que eu posso ser manso? Simples, prestem atenção. Você está indo num lugar e você descobre que o lugar está errado, ou a direção que você está indo está errada. A única coisa que você precisa fazer para ficar tudo certo, mude a direção. Não é assim? Então você está indo para cá, quando você chega lá na frente, não é aqui, era para o sul e não para o norte. Você vira a direção, você já começou a ir para onde você queria ir. Mas tem uma advertência que quase nunca a gente ouve. Cuidado na mudança de direção, porque o sentido é uma realidade, mas a velocidade com que nós fizermos é onde reside o perigo. Parece até coisa de automobilista, né? Mas não é. É coisa para qualquer criatura. Quantas vezes a gente quer mudar a direção, a gente muda, mas muda de uma forma tão brusca, tão rápida, que termina caindo num erro maior ainda. E se a gente coloca isso num carro, aí a gente entende. Você está indo aqui para lá. Não, estou indo errado, está errado, vira a direção de vez. O que vai acontecer? Algo provavelmente, o carro vai capotar e você não vai chegar agora a lugar nenhum. É muito interessante que nós tenhamos isso na mente para sermos mansos. Alguém nos agrediu, eu tenho que mudar a direção. Como? Com calma. Com calma. Porque se você não tiver calma, você vai entrar naquela direção ou vai querer reverter tudo de uma vez e vai dar tudo errado. Jesus já tinha dito isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra de si mesmos. Porque as outras terras a gente já tem. Eu preciso ter mansuetude dentro de mim, não para agradar a quem quer que seja, mas para que eu seja possuidor do meu próprio mundo, da minha própria terra, do eu, da verdade. Meu Deus, olha, eu não vou querer que vocês leiam o restante do jeito que eu, esse tempo todinho que eu gastei, por favor. Vocês podem ler mais rápido. Vocês vão ler Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 48, para poder dormirem bem. Agora, se não quiserem ter nenhum sobressalto no sono, aí vocês leiam de um por um calmamente e vão pensando assim, mas o que será que Jesus quis dizer quando disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Mas como é que ele pode dizer que é bem-aventurado a pessoa que tem fome e sede de justiça, que está doido para se vingar? Aí vocês param e pensam, porque vale a pena pensar um pouco. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas eu quero tanto ter misericórdia, como é que eu faço para ser misericordioso? Ele diz que eu só vou ter misericórdia quando eu for misericordioso. Opa! Mas aí Jesus não disse, ou não dizem que ele disse que a gente não pode esperar nada em retribuição? Então eu vou ser misericordioso para poder ganhar misericórdia. Então eu estou interesseiro, mas que bom interesse é esse? Deu para perceber como é que vocês podem ler isso assim mais calmo? Aí vamos chegar lá. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem é que está limpo de coração, meu Deus? É aquele que não tem nenhum colesterol lá dentro? Será que é isso? Se for isso, então eu vou deixar de comer algumas gordurinhas, alguns enlatados. Mas aí eu continuo com muita raiva no coração, porque eu tenho que ter o coração limpo para poder ver a Deus. Como é que então quer dizer que eu vou ver Deus se eu tenho um coração limpo? Aí dá para pensar um pouquinho como é que se faz essa lubrificação interna nos vasos psíquicos do coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses vão ser chamados filhos de Deus. Aí a gente pensa, como assim?
Quer dizer que a pessoa que é pacificadora é aquela que quer fazer o paz dos outros. Então, só por conta disso vão chamar filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Sim, você é, mas não é chamado de filho de Deus. Para você ser chamado de filho de Deus, é para ser chamado por quem? Não é por qualquer um, é por alguém que esteja acima e diga: este é um filho de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Deu para entender? Isso daí está a partir do versículo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e aí vocês vão até o versículo 48. Aí domingo eu venho aqui, aí eu vou me sentar aí embaixo, vou me sentar perto de algumas pessoas que estão aqui, eu vou perguntar: e aí, qual foi o que te chamou mais a atenção? Qual foi a explicação que você encontrou? Legal? Feito? Ok, diz a regra que o silêncio é concordante. Então, como todo mundo ficou em silêncio, domingo que vem eu vou perguntar. Alguns, lógico, vão ser apenas alguns felizados, se leram, se tiveram insônia, ou se tem alguma consideração, porque aí num outro domingo que eu vier falar de bem-aventuranças, aí quando eu vier, eu não falo mais até o 5. Aí eu vou falar só dos que vocês me despertarem para falar. Tá feito o negócio? Ok, muito obrigado por vocês terem aceito assim. Eu pensei até que alguém ia rejeitar, mas como todo mundo concordou, fico muito mais tranquilo. Mas agora convenhamos, é muito fantástico o Evangelho, né? É algo que às vezes a gente fica pensando: por que eu não entendi esse livro há mais tempo? Por que Jesus já passou aqui há mais de 2000 anos e a gente parece que continua sem entender nada do que ele propôs? Mas uma hora dessas a gente acerta a mão e aí, como um bom pescador, a gente vai colher as melhores pescas do mundo. Vida, força, vida em bênçãos, viva do amor, pra fazer dos seres marcas vivas de amor, da simplicidade ao complexo, evoluir, da ignorância ao genial, progredir. Átomo que um dia será anjo, arcanjo, enfim. Vimos a matéria intelectualizá-la assim. Somos importantes, somos filhos do Senhor. Deus habita em nós, somos o amor do Criador. Seres imortais, somos seres imortais, seres imortais, somos seres imortais, seres imortais, somos seres imortais, seres imortais, somos seres imortais. Tudo é alegria para quem quer crescer feliz. Tudo ilumina quando o amor gera atriz. Tudo nos ensina que a vida é muito mais que uma simples vida. Não morremos mais, porque somos seres imortais. E vocês? Somos seres imortais, somos seres imortais, seres imortais, somos seres imortais.
Obrigado. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que lhe acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho para se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão comigo estás, quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, és o comigo. Com o coração, Pai, meu amigo, tua bênção. Um bom domingo para todos, um bom final de semana. Estejamos em paz e que levemos a paz que nós alcançamos para todos aqueles com quem tivermos qualquer tipo de encontro ou relação. As pessoas que queiram receber passes, logo em seguida que os passistas façam a prece no ambiente dos passes, vocês serão atendidos. Um bom final de domingo e uma boa semana.